Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Bem, meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós, mais uma vez, com alegria renovada para o estudo do livro Obras Póstumas de Allan Kardec, dentro do Luz na Penumbra. E agradecemos imensamente o carinho, a presteza com que vocês têm ajudado a manter a Rádio Rio de Janeiro no ar e os programas espíritas da Rádio Rio de Janeiro, que hoje, graças a Deus, são a maioria dos programas dentro da Rádio Rio de Janeiro. É sempre bom lembrar, como o Vitorino, nosso presidente, fala, a Rádio Rio de Janeiro não é uma rádio espírita. Ela é uma rádio comercial, porque rádio espírita, rádio desta ou daquela denominação não existe. Não pode ser classificada assim no Ministério das Comunicações. Mas é uma rádio que podemos dizer que é voltada para a divulgação dos princípios cristãos espíritas. E por isso nós estamos no ar durante 50 anos, fará agora no dia 30 de outubro, 50 anos que a Rádio Rio de Janeiro está no ar, divulgando os postulados cristãos espíritas e ajudando inúmeras pessoas através do conhecimento, né? De nós verificarmos que realmente não existe a morte, que a morte é apenas, como dizia Fernando Pessoa, uma curva na estrada. É um momento em que todos nós atravessamos e que logo mais à frente vamos retornar para cá. Vamos retornar para o mundo material. Para cá, que eu digo exatamente para o corpo físico. Podemos ir até para outro planeta. E aí vai depender de nós, da nossa força de vontade de realmente aplicar a doutrina espírita em nossas vidas, o ir para cá ou para lá, ou permanecermos aqui no planeta Terra. Eu gostaria muito de permanecer aqui no planeta Terra quando ele estiver totalmente transformado em planeta de regeneração, pois vai ser algo muito maravilhoso, muito maravilhoso. O mal vai continuar existindo, mas apenas pela ignorância dos seres que vão continuar habitando o nosso planeta, mas não com o propósito de fazer o mal, a vontade, o desejo, o prazer até que muitos sentem em fazer o mal. Bem, meus queridos amigos e irmãos, então vamos passar à continuação do estudo. Estamos hoje iniciando um novo capítulo do livro Obras Póstumas, que é Ligeira Resposta aos Detratores do Espiritismo. E começa Kardec a nos ensinar: é imprescritível o direito de exame e de crítica, e o Espiritismo não alimenta a pretensão de subtrair-se ao exame e à crítica, como não tem a de satisfazer a toda a gente. Cada um é, pois, livre de o aprovar ou rejeitar. Mas para isso, necessário se faz discuti-lo com conhecimento de causa. Ora, a crítica tem por demais provado que ele ignora os mais elementares princípios, fazendo-o dizer precisamente o contrário do que ele diz, atribuindo-lhe o que ele desaprova, confundindo-o com as imitações grosseiras e burlescas do charlatanismo. Enfim, apresentando como regra de todos as excentricidades de alguns indivíduos. Também, por demais, a malignidade há querido torná-lo responsável por atos repreensíveis ou ridículos, nos quais o seu nome foi envolvido incidentalmente, e disso se aproveita como arma contra ele. Aí Kardec começa a dizer algo que nos dias de hoje ainda existe. Nos dias de hoje ainda existe muita gente
que não conhece o Espiritismo, que acha que conhece, que ouviu dizer e não conhece o Espiritismo. Confundem o Espiritismo com crenças afro-brasileiras que utilizam também da mediunidade, mas que não é Espiritismo. Com todo carinho, com todo respeito que temos às crenças como o Candomblé, a Umbanda e outras mais de raízes africanas, como se costuma dizer, com todo o respeito, mas o Espiritismo nasceu em 18 de abril de 1857, quando Kardec lançou o primeiro livro dos Espíritos, a primeira edição do Livro dos Espíritos, com aproximadamente 500 perguntas e respostas. Depois, nas revisões seguintes, ele ampliou essas perguntas e respostas para 1019. Ali, Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos, coloca que para cada pensamento novo, para cada coisa nova é preciso uma nomenclatura, um vocabulário próprio e novo. Por isso Kardec inventou, ele criou a palavra espírita, ele criou a palavra espiritismo, ele criou a palavra espiritista. Espiritista e espírita, a mesma coisa, são os seguidores do espiritismo. E o espiritismo é a doutrina dos espíritos. Aí Kardec, então, iniciou o espiritismo, não existia, na Terra não existia. Inclusive é muito interessante que notemos que uma versão muito consagrada da Bíblia traz em Deuteronômio 18, versículo 11, que era preciso se afastar de médiuns espíritas. E, meus irmãos, o Deuteronômio tem mais ou menos 3.500 anos. Como poderia ser aplicada a palavra espírita e nem médium, porque a palavra médium já existia, intermediário, mas Kardec a utilizou para demonstrar ou para denominar aquele intermediário entre o mundo espiritual, o mundo dos desencarnados e o mundo material, o mundo dos encarnados. Então não poderia nunca ser médium espírita há 3.500 anos. Impossível, não existia, mais uma vez dizendo, a palavra espírita. Então nós vemos aí muita gente se utilizando de forma incorreta do nome do espiritismo, da nomenclatura espiritismo, e a gente, claro, tem que esclarecer. Não podemos pura e simplesmente aceitar. Por isso que, inclusive, nós temos aí falado bastante com o movimento espírita para que não se utilize a expressão kardecismo, porque Kardec disse que a doutrina era dos espíritos, não dele, Allan Kardec. E, inclusive, o nome original de Allan Kardec era Hippolyte Léon Denis Rivaio. Ele troca o seu nome, se utiliza de um pseudônimo que fora o nome de um sacerdote druida, de uma encarnação de Allan Kardec, há alguns anos, cerca de 100 anos antes da encarnação dele como João Batista, cerca de 100 anos antes de Jesus, teria sido Kardec, então, Allan Kardec, o sacerdote druida. Então ele se utiliza desse pseudônimo para que pudesse não confundir a obra do Hippolyte com a obra dos espíritos. E ele diz, a doutrina é dos espíritos, então vamos chamar a doutrina de espiritismo e não kardecismo. O kardecismo não está correto. Então a gente tem aí já um primeiro ponto em que é aquilo que os espíritos dizem: entendei-vos, usai as palavras que quiserdes, mas entendei-vos. Muita gente acha que nós podemos usar qualquer palavra de qualquer jeito, conquanto que nós nos entendamos, mas para que nós possamos nos entender é preciso de convenções. Hoje nós chamamos um objeto de cadeira. Se eu falar cadeira, todo mundo imagina uma cadeira. Pode-se imaginar vários tipos de cadeira, mas cadeira é cadeira, para você se sentar.
Mesa, ninguém vai chamar mesa, que é o objeto para abrir a porta, por exemplo, não. Então, nós convencionamos as coisas para exatamente não nos confundirmos e facilitar a nossa comunicação. Então, por isso Kardec está dizendo que muita gente de má fé se utilizou do espiritismo, da expressão espiritismo, para que pudesse deturpar o espiritismo. E hoje muita gente diz que naquela época, e hoje também muita gente ainda diz, que o espiritismo é do demônio, etc. e tal. E aí eu lembro de Jesus falando: se chamaram Belzebu ao pai de família, quanto mais aos seus familiares, né? Então não tem problema, pode chamar de demônio do que quiser, mesmo porque a expressão demônio não significa um ser maligno, significa um ser desencarnado, né? Tanto faz um ser para o bem, votado para o bem ou votado para o mal. É um demônio, é um ser desencarnado. Mas vamos então dar continuidade à leitura, porque essa leitura é muito interessante, mesmo porque nos facilita, todos nós espíritas, quando nós tivermos que discutir, né? Discutir uma boa, né? A gente sempre lembra que a discussão ela tem que ser sadia, com propósito benéfico, e não para prejudicar quem quer que seja, para rebaixar quem quer que seja, enfim. Vamos então continuar a leitura. Antes de imputar a uma doutrina a culpa de incitar a um ato condenável qualquer, a razão e a equidade exigem que se examine se essa doutrina contém máximas que justifiquem semelhante ato. É óbvio, se nós dissermos que a doutrina espírita, se nós, claro que não, né? Mas se alguém disser que a doutrina espírita é uma doutrina que conduz ao mal, há que se provar. Porque tudo o que está na codificação, e é bom que a gente, quando fala em doutrina espírita, a gente pense em codificação kardeciana, né? Existem livros que nos ajudam a entender a codificação. Agora, tem alguns que não são exatamente espíritas, né? Temos que ter cuidado. Como disse Paulo de Tarso, lê de tudo e retende o que é bom. Mas, meus queridos amigos e irmãos, antes de nós continuarmos a leitura do texto, quero lembrar que aqui você está na Rádio Rio de Janeiro, em 1400 kHz AM, a emissora da Fraternidade, e também ouvindo a reprise através do YouTube, ou através do site da Rádio Rio de Janeiro, em radioriodejaneiro.digital. Este é o programa Luz na Penumbra e nós estamos estudando o livro Obras Póstumas, hoje no capítulo Ligeira Resposta aos Detratores do Espiritismo. Lembrando que detrator é todo aquele que é inimigo, e nesse caso aqui, inimigos do Espiritismo. Vamos à leitura então. Para conhecer-se a parte de responsabilidade que em dada circunstância caiba ao Espiritismo, há um meio muito simples: proceder de boa fé a uma perquirição, não entre os adversários, mas na própria fonte, do que ele aprova e do que condena. Isso é tanto mais fácil quanto ele não tem segredos. Seus ensinos são patentes e quem quer que seja pode verificá-los. Assim, se os livros da doutrina espírita condenam explícita e formalmente um ato justamente reprovável, se ao contrário só encerram instruções de natureza a orientar para o bem, segue-se que não foi neles que um indivíduo culpado de malefícios se inspirou, ainda mesmo que os possua. O Espiritismo não é solidário com aqueles a quem apraza dizerem-se espíritas, do mesmo modo que a medicina não é com os que a exploram, nem a sã religião com os abusos e até crimes que se cometam em seu nome. Ele não reconhece como seus adeptos senão os que lhe praticam os ensinos, isto é, que trabalham por melhorar-se moralmente,
esforçando-se por vencer os maus pendores, por ser menos egoístas e menos orgulhosos, mais brandos, mais humildes, mais caridosos, para com o próximo, mais moderados em tudo, porque é essa a característica do verdadeiro espírita. E aqui, como nós já adiantamos, né, já dissemos, não dá para você dizer que aquele que comete um ato mau e, por exemplo, tem um adesivo no seu carro do espiritismo, que foi o espiritismo que instruiu ou que inspirou aquele ser a cometer o ato mau. Ele comete o ato mau mesmo sendo espírita, porque espírita não quer dizer que seja um espírito evoluído. Espírita é alguém que gosta da doutrina, que admira os seus preceitos, os seus ensinos e que principalmente tenta de todo o seu coração, com todas as suas forças, de todo o seu entendimento, tenta aplicar em sua vida. Os ensinos espíritas, como diz Kardec aqui, ele precisa fazer com que nós venhamos a vencer os nossos maus pendores, sermos menos egoístas, menos orgulhosos, mais brandos, mais humildes, mais caridosos para com o próximo, mais moderados em tudo, porque é essa a característica do verdadeiro espírita, complementa Allan Kardec. Então, meus irmãos, não podemos culpar o espiritismo porque alguém que se diz espírita cometeu um ato nocivo, não é? Essa questão do adesivo no carro é muito interessante, porque eu não tenho equilíbrio suficiente para não me aborrecer no trânsito. Eu dirijo bastante e muitas vezes eu me aborreço. Só que, graças a Deus, hoje eu já reflito, eu já dou um freio, né? Naquele instinto, aquela vontade de falar para o motorista que fez alguma besteira, alguma coisa desagradável, mesmo porque, não só por mantermos o nosso equilíbrio, mas porque também, se você vai, mesmo estando certo, se você vai reclamar com alguém, esse alguém pode estar armado e acabar causando uma tragédia, digamos, né? Então é preciso ter serenidade, ter tranquilidade, e é isso que eu busco ter quando estou dirigindo, como em qualquer outra situação. É óbvio que ainda não tenho, é óbvio que ainda me desequilibro, e me desequilibro bastante, mas isso aí é uma luta íntima, uma luta que eu diariamente, ou como diz aquela palavra, né, diuturnamente, ou seja, constantemente, eu estou lutando para que isso se modifique dentro de mim, porque é ruim para mim. Eu, quando me percebo fazendo alguma coisa de errado, ou até tendo pensamentos negativos, nocivos, ficando depressivo, pensamentos, sabe, que me levam para baixo, me põem para baixo, e põem para baixo as pessoas que me rodeiam, pensamentos que atraem espíritos não equilibrados, desequilibrados, né? Então eu olho para mim e falo: João, por favor, se acerta, se ajeita, vai ser melhor para você. Vocês já experimentaram olhar para o espelho e conversar, né? Ter uma conversa sincera contigo mesmo, hein? É importante, é muito importante. Quando nós saímos de dentro de nós, olhamos para um outro, olhamos para o nosso reflexo, que é como se fosse uma outra pessoa, nós conseguimos realmente identificar ali algumas coisas que precisam ser modificadas. Então, é muito bom fazer esse exercício, né? Quando de manhã a gente vai tomar banho, pentear o cabelo, etc e tal, dá uma paradinha, conversa contigo, olha para o teu reflexo no espelho, conversa sinceramente, abre o seu coração, abre o jogo com esse irmão que está ali do outro lado. No fundo é você mesmo, claro, é você mesma, claro, mas é uma técnica que é usada para que a gente possa realmente trabalhar esse nosso lado tão obscuro,
né? Então vamos fazer isso, vamos buscar aplicar a doutrina espírita em nossas vidas, porque é para isso que ela veio. Ela não veio para enfeitar a estante de ninguém, para a gente ter um monte de livro que a gente não lê. Ela veio para que aquilo que nós estudarmos, nós apliquemos em nossas vidas. Vamos continuar então aqui o texto de Kardec. Ele diz: esta breve nota não tem por objeto refutar todas as falsas alegações que se lançam contra o Espiritismo, nem lhe desenvolver e provar todos os princípios, nem ainda menos tentar converter a esses princípios os que professam opiniões contrárias, mas apenas dizer, em poucas palavras, o que ele é e o que não é, o que admite e o que reprova, as crenças que propugna, as tendências que manifesta e o fim que avisa se resumem nas proposições seguintes. E aí Kardec vai listar as proposições que o Espiritismo nos traz, onde ele se baseia, que é exatamente o alicerce da doutrina espírita, para que possamos compreender o que está acontecendo conosco, por que nós estamos aqui no planeta, por que nascemos, por que sofremos eventualmente, por que vamos ter que morrer ou desencarnar um dia. Então vamos aos elementos que Kardec coloca e vamos um a um fazer essa análise. Eu queria fazer esse início, hoje é o primeiro item, e depois seguir item a item em cada trecho do nosso programa. Vamos então ao primeiro item, onde Kardec intitula o elemento espiritual e o elemento material. E diz ele: são os dois princípios, as duas forças vivas da natureza, as quais se completam uma à outra e reagem incessantemente uma sobre a outra, indispensáveis ambas ao funcionamento do mecanismo do universo. Da ação recíproca desses dois princípios se originam fenômenos que cada um deles isoladamente não tem possibilidade de explicar. À ciência propriamente dita, cabe a missão especial de estudar as leis da matéria. O Espiritismo tem por objeto o estudo do elemento espiritual em suas relações com o elemento material e aponta na união desses dois princípios a razão de uma imensidade de fatos até então inexplicados. O Espiritismo caminha ao lado da ciência no campo da matéria. Admite todas as verdades que a ciência comprova, mas não se detém onde esta última para. Prossegue nas suas pesquisas pelo campo da espiritualidade. Então, nesse primeiro ponto aqui, que, como diz Kardec, são esses elementos que fazem com que nós entendamos todo o restante, né, do prédio, do edifício que é o Espiritismo. Então ele começa por nos dizer a respeito do elemento espiritual e do elemento material, fazendo a distinção dos dois. E, como ele fala, que o Espiritismo caminha ao lado da ciência, veja. Só que, veja o que ele fala, porque muita gente fala o seguinte, que Kardec, lá na introdução do Livro dos Espíritos, diz que se a ciência tiver alguma coisa que seja contrária ao que o Espiritismo prega, o Espiritismo abandonará esta ideia e seguirá a ciência. Mas olha, o que Kardec diz caso a ciência comprove, prova, não é uma tese, não é lançar uma tese, lança-se a tese e a tese muitas vezes cai por terra, né? Então tem que provar que o Espiritismo está em erro em determinado ponto para que realmente o Espiritismo se modifique nesse ponto. Então ele diz, o Espiritismo admite todas as verdades que a ciência comprova, mas não se detém onde esta última para.
prossegue nas suas pesquisas pelo campo da espiritualidade. A ciência humana, ela ainda está muito voltada para a matéria. Precisa lançar um olhar sobre o espírito. Meus queridos amigos e irmãos, estamos terminando o programa de hoje. Nos encontramos na próxima oportunidade, se Deus assim permitir. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra. Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Antônio de Pádua Barbosa e Marta Batista. Muito boa noite, meus amigos. Estamos aqui em continuidade ao programa Luz na Penumbra. Nós estamos estudando o início do livro Evangelho segundo o Espiritismo e Allan Kardec. Nós demos início também ao estudo da parte da introdução que trata da autoridade da doutrina espírita, o controle universal do ensinamento dos espíritos. Então nós conversávamos a respeito da forma pela qual é feito esse controle, que é feito através da coerência, da lógica e da universalidade das informações. Ou seja, Kardec nos diz aqui que essas informações foram trazidas por diversos espíritos em diversos centros espíritas. E ele diz que toda vez que algo novo é trazido para a humanidade, realmente acontece assim. A informação é trazida em diversos locais, não é trazida por um só, porque um só que traz alguma coisa, por mais inteligente que seja, sempre está sujeito a ter uma falha ou outra, né? Personalismo, ou falhas intelectuais ou falhas morais, né? Exato. Ou ambas. E nós vamos aqui dar continuidade a esse estudo, a Marta e eu observei aqui um parágrafo que eu considero muito interessante. Kardec diz assim: a experiência prova que quando um princípio novo deve ser divulgado, ele é ensinado espontaneamente de diferentes pontos ao mesmo tempo e de uma maneira idêntica. Caso não seja pela forma, pelo menos será pelo conteúdo. Portanto, se agradar a um espírito formular um sistema excêntrico, baseado unicamente em suas ideias e fora da verdade, pode-se ficar certo de que esse sistema permanecerá circunscrito e cairá diante da unanimidade das instruções dadas de todas as partes, conforme os inúmeros exemplos têm demonstrado. Então, se um espírito desses quisesse, por acaso, trazer algum entendimento esdrúxulo, fora do contexto, isso ia acabar ficando restrito só aquele local onde ele se dirigiu, porque o restante do ensinamento trazido pelos outros em outros lugares fatalmente ia abafar aquilo com o peso da lógica. Então essa é a garantia que nós temos. Este é o controle universal ao qual ele se refere. Diz aqui: esta unanimidade que fez cair todas as teorias parciais que aparecem na origem do espiritismo, quando cada um explicava os fenômenos à sua maneira, e antes que se conhecessem as leis que regem as relações entre o mundo visível e invisível. Naquela própria época do Kardec, apareceram outros, trazendo informações semelhantes à doutrina espírita. Nos Estados Unidos, na Europa, não foi só Allan Kardec. Outros, mas quem são esses outros? Hoje ninguém fala, porque eram entendimentos incompletos, ou com alguma excentricidade, e ficaram restritos ao local, àquele ambiente onde estavam. Não conseguiram ser difundidos, porque não tinham a força do controle universal. Exatamente. Da verdade e da lógica. Então segue ele aqui.
Esta é a base em que nos apoiamos quando formulamos o princípio da doutrina. Não é porque ele está de acordo com as nossas ideias que nós o consideramos verdadeiro. Não nos colocamos em absoluto como juiz supremo da verdade e nem dizemos a pessoa alguma: acredita em tal coisa, pois estamos lhe dizendo. A nossa opinião, aos nossos próprios olhos, é simplesmente uma opinião pessoal, que pode ser falsa ou verdadeira, porque nós não somos mais infalíveis que ninguém. Não é porque um princípio nos é ensinado que devemos considerá-lo como verdadeiro, mas porque ele recebeu uma aprovação unânime. Então, na humildade que ele caracteriza, o próprio Kardec diz: ele não sabe tudo, ele também se julga suscetível a cometer uma falha ou outra, mas ele tem a certeza, ele tem aquela proteção desse controle universal, que mesmo que ele pessoalmente cometesse algum engano, isso ia ser corrigido pela força da lógica e da verdade, que é este controle universal, trazido por milhares de espíritos, e como diz aqui, milhares de centros espíritos, numa época determinada. Então, essa é a garantia que nós temos do ensinamento desta obra. Ela é protegida por esse controle universal. Como eu disse ontem, esse controle não é uma imposição de alguém, porque tem que ser assim. É uma coisa da lógica. Nós todos temos liberdade a contestar e ser contestados. Quem vai prevalecer é aquele que estiver com a verdade. E a verdade vai ser decidida como? Por unanimidade. Quando todos estão de acordo, então nós temos que aceitar. Porque se alguém está contra, então vamos discutir até chegar a ver quem tem razão. Verdade. É importante, né, que a gente perceba que quando nós estamos lidando com a doutrina, que é uma doutrina que está alicerçada num tripé: ciência, filosofia e religião, e a gente não pode, porque muitos acham, achar é o achismo, né? É aquilo pessoal. Claro que todo mundo pode achar, agora tem que saber que está no campo do achismo, né? Não é um fato. Então, muitos acham que o aspecto religioso é o mais importante. A doutrina espírita, ela está sobre o tripé de religião, ciência e filosofia. Então não adianta, não vai existir, um deles não será mais importante que o outro. Todos são. Então nós sabemos que a ciência, né, nos mostra e nos evidencia, né, nos ajuda a pensar, a racionalizar, e ela nos mostra o quê? Que essas mensagens precisam, como o Antônio falou, inclusive leu para nós aqui alguns trechos desse item 2, precisam dessa concordância universal. Então, não é mais uma questão pessoal quando nós falamos que as mensagens do espírito X ou Y, né, não são doutrinárias. Por quê? Só esses espíritos falam disso. Então, é necessário que a gente transcenda esses personalismos, né, e trabalhe com algo mais, digamos assim, oficial e mais importante, que é todos os fatos ali nos indicando aquele roteiro seguro. Então precisamos transcender isso. E quando nós olhamos, né, de que maneira devemos fazê-lo, nós devemos, por exemplo, eu destaquei aqui um texto que é da Revista Espírita de dezembro de 1861, que esse texto eu utilizo nesse semestre, eu tenho utilizado na cartinha de agradecimento aos expositores que vão ao programa Falando do Espiritismo. E ela diz assim: Kardec fala da seguinte maneira: devemos fazer observar que só os espíritos chegados a um grau muito alto de perfeição estão aptos para julgar as coisas de maneira completamente sadia. Que, até lá, qualquer que seja o desenvolvimento de sua inteligência e mesmo de sua moralidade, podem estar mais ou menos atribuídos, né, de suas ideias terrestres e ver as coisas do seu ponto de vista pessoal, o que explica as contradições que se encontram frequentemente em suas apreciações. Então ele observa, ele não coloca, né, separado nenhum espírito superior.
ele só destaca e isenta desse crivo, dessa avaliação, os espíritos puros. Olha, quem está falando aqui é Kardec, é o codificador. Olha só, companheiros, quando a gente estuda a doutrina nas suas obras básicas, nós então passamos a conhecer a doutrina. E passar a conhecer a doutrina é saber tudo e falar muito bem? Não, não é isso. O objetivo não é esse. É ter um conhecimento relativo que nos dá a tranquilidade de escolher um roteiro seguro. É isso, e aí um roteiro seguro significa errar menos, né? Tanto do ponto de vista pessoal, quanto do ponto de vista do grupo, né? Na casa espírita. É verdade. Eu às vezes, eu sou conhecido, tenho a característica de, quando eu quero explicar uma coisa, eu busco sempre um exemplo bem grosseiro para chamar a atenção. Minha família sabe que é meu jeito de ser. Então, para dar um exemplo, para justificar o que você está falando, eu vou dar um exemplo grosseiro. Sou eu. Ora, se eu me proponho a transmitir qualquer coisa que eu li aqui na doutrina, eu li, entendi, absorvi e vou transmitir para alguém, neste processo de transmissão, esse processo vai ser influenciado grandemente pelo meu modo. Claro. E o meu modo não é dos mais justificáveis ou coerentes. Eu sou uma pessoa muito imperfeita. Tem mais imperfeições do que perfeições. Então, tudo aquilo que passar por mim e for transmitido vai sofrer influência das minhas incoerências, do meu modo de pensar, das minhas manias, dos meus gostos. Então, a pessoa que ouvir de mim alguma coisa tem que levar isso em consideração. Salvo se o que você disser estiver estritamente baseado na codificação. Sim, mas a não ser aí que, você sim, está mas eu salvo disso. Sim, mas se eu estiver lendo o texto ipsilíteres, eu estou repetindo o que está aqui. Agora eu falo o que passar pelo meu raciocínio. Se eu der uma interpretação, até da codificação, se eu pegar um texto aqui e eu der a minha interpretação, ela está sujeita às minhas incoerências. Sim. Agora, se eu leio o texto como está aqui, é diferente. Eu estou apenas retransmitindo. Quem está falando é Allan Kardec. Aí é outra coisa. Agora, se passar por mim, corre o risco de sofrer influências da minha pessoa. Isso é da natureza humana. O Lamennais, que é um espírito muito avançado, mas não é puro, ele ainda tem algumas pequenas máculas, essas pequenas máculas também influenciam, claro, na frequência dele. Agora imagina o que significa, Antônio, nós endeusarmos médiums ou endeusarmos espíritos. Nós não podemos endeusar ninguém no seu próprio Deus. Claro, mas você sabe que isso, teoricamente, nós falamos, mas não é o que se dá na prática. Não, na prática, né? O que acontece... Nós vemos no movimento as pessoas endeusarem, e todos os movimentos religiosos têm endeusaments, né? Tudo. E nós aqui, como espíritas, temos que ter o cuidado de não endeusarmos os médiums. Ah, não, mas esse médium aqui é maravilhoso, salve, salve, idolatrado. Não, ele é maravilhoso, é um médium responsável, respeitável, tem uma conduta ilibada, né? Quer dizer, aquele que tem, porque nem todos, muitos têm uma mediunidade ultra ostensiva, mas não tem a conduta tão ilibada assim, né? E conduta ilibada significa a moral do Cristo, esse é o crivo, né? Então, esse aqui está fora de qualquer suspeita. Não existe o médium e o espírito que esteja fora de qualquer suspeita, a não ser o puro. Exatamente. Como Kardec falou sabiamente. Agora vocês veem, ele destacou aqui, né? Ele deu até falou algo particular de Lamennais, dizendo que Lamennais tinha um caráter, né, passou a sua trajetória toda, né, as suas múltiplas reencarnações, ele, na sua trajetória espiritual, evolutiva, ele sempre apresentou um caráter sombrio, melancólico e místico do homem, né? Ele teve que dar até essas características pessoais do Lamennais para que a gente percebesse. Então, querendo dizer o quê? Que mesmo sendo um espírito bastante avançado hoje, tanto é que foi escolhido para ditar mensagens da codificação, ele ainda apresentava esse caráter. Que dirá nós, companheiros?
Que dirá um médium, qualquer que seja aqui na Terra. Imaginem um médium aqui na Terra. Imaginem um espírito, né, que dita aqui na Terra, psicográfico ou psicofonicamente. Então, ele só vai estar a salvo de uma avaliação mais ácida caso o conteúdo da sua mensagem passe por esse crivo da universalidade, do controle da universalidade do ensino dos espíritos. Então, esse controle universal é que, digamos assim, é o norte da autoridade. A autoridade da doutrina repousa nesse controle. Então, menor controle, maior possibilidade de erro e menor autoridade. Agora, nós estaremos tirando a autoridade daquele grupo, daqueles médiuns, daqueles espíritos? Não, companheiros, muito pior do que isso. Nós estaremos, para os detratores da doutrina, nós estaremos tirando, né, a autoridade da própria doutrina. E aí não é justo fazer isso, né? Pelas nossas imperfeições, pelas nossas comodidades, né? Pelas nossas escolhas incorretas, nós colocarmos a doutrina num ridículo desse. Então precisamos entender que a doutrina espírita é uma doutrina de liberdade, e tudo que concerne a liberdade está ligado diretamente aqui, à responsabilidade. Então precisamos ser maiores de idade, né? Demonstrarmos nas nossas atitudes sermos maiores de idade. Então, para isso precisamos seguir esse crivo que foi escolhido. Isso é fundamental. Kardec diz aqui, né, num ponto um pouco adiante do que o Antônio leu, diz assim: esse controle universal é uma garantia para a unidade futura do espiritismo e anulará todas as teorias contraditórias. É nele que no futuro se procurará o criterium da verdade, ou seja, o critério, né, em latim. O que determinou o sucesso da doutrina formulada no Livro dos Espíritos e no Livro dos Médiuns foi que, por toda parte, cada qual pôde receber diretamente dos espíritos a confirmação do que eles afirmavam. Se de todas as partes os espíritos os contradissessem, esses livros teriam, após tão longo tempo, sofrido a sorte de todas as concepções fantásticas. O apoio mesmo da imprensa não os teria salvo do naufrágio, enquanto que, privados desse apoio, não deixaram de fazer rapidamente o seu caminho, porque tiveram o dos espíritos, cuja boa vontade compensou, com vantagem, a má vontade dos homens. Assim acontecerá com todas as ideias emanadas dos espíritos, ou dos homens, que puderem suportar a prova desse controle, cujo poder ninguém pode contestar. Bom, então a primeira frase já bastaria para nos dizer, nos mostrar o perigo ou a segurança em que nós estaremos envolvidos e envolvendo a doutrina, caso nós levarmos a sério esse controle universal como critério. E esse perigo iminente, né, caso nós não tenhamos o compromisso de usar esse controle universal. Ah, não, mas eu não posso, né? Porque afinal de contas, Antônio, aquele médium lá daquela nossa casa espírita, ele é o melhor médium. Ele é um médium ultra ostensivo, ele é vidente, ele é audiente, ele desdobra, ele psicofona, ele psicografa. Não, tudo bem, ele pode ser comprovadamente um médium ostensivo, que maravilha, que bom que ele vai ser um bom instrumento, né? Ele pode ser um bom instrumento, mas isso não o deixa salvo, porque ele é um médium de um planeta de provas e expiações. Então, é como ele diz, né? Esse controle é a garantia da unidade futura do espiritismo. Companheiros, vocês observaram o grau de responsabilidade em que repousa, né, as nossas atitudes e escolhas? Quer dizer, o futuro do espiritismo, da unidade do espiritismo, está nas nossas mãos, de como nós vamos conduzir as nossas casas espíritas. Então, companheiros, não é um nome que o espírito possa vir a dar na comunicação.
né? Até mesmo nomes que a gente sabe que muitas vezes vêm em outros sistemas de crenças, né? Como espíritos de pessoas idosas, né? Que se intitulam como pretos velhos, né? Ou até espíritos que no seu passado tiveram uma reencarnação muito importante na floresta e se auto-intitulam caboclos. Não é por isso. Não é isso que vai dizer que a mensagem não é boa. Porque muitos vão se apressar a dizer, tá vendo, olha, espírito que falou que esteve várias encarnações aqui como o caboclo falou. Não é isso que vai dizer que essa mensagem não é séria. É o conteúdo. Porque Dona Ivone Pereira nos fala nas suas obras Recordações da Mediunidade, e em outras obras ela nos relata situações importantíssimas oriundas de manifestações de espíritos que se apresentaram com essa performance e que era de uma seriedade, de uma evolução fantástica. Então não é esse nome que vai diminuir aquela mensagem, e sim o teor do seu conteúdo. É como dizia o Cristo, né? A árvore se conhece pelos frutos. Claro, exatamente. Se a manga que está dando aquela mangueira não tem gosto de nada, ou é péssima, né? Essa manga realmente vai precisar ser decepada, né? E ali você vai adubar melhor aquela terra para plantar uma outra mangueira. Porque realmente aquela manga não está prestando... Só pode saber se a mangueira é boa se chupar a manga, né? Se a manga for boa. Exatamente. Então, não importa o nome que o espírito se apresente, ou quem ele for, deixa de ser. O importa é a mensagem. Isso, porque não é aqui, nós não estamos aqui trabalhando com preconceitos. Nós estamos trabalhando com os postulados que Kardec amorosamente e generosamente resolveu trabalhar e preparar para nós. É importante, né, que a gente esteja atento a isso. E no finalzinho, né, Antônio, ele fecha, né, esse item 2, dizendo, né, que a opinião universal eis, portanto, o juiz supremo, aquele que pronuncia em última instância, e ela se forma de todas as opiniões individuais. Que se uma delas é verdadeira, tem na balança o seu peso relativo. Se uma é falsa, não pode sobrepujar as outras. Então, se um espírito dita, né, situações passadas num determinado espaço, né, determinado, específico, né, e só esse espírito fala dessa vida punjante nesse espaço, então, companheiros, nós vamos desrespeitá-lo? Não. Nós vamos respeitá-lo, sermos amorosos, fraternos, porque ele é um espírito em evolução, mas até que o conteúdo daquela mensagem, né, que é vida naquele determinado espaço, venha a ser confirmado por outras mensagens semelhantes, até então vai ter que ficar de quarentena. Não é verdade? É isso que ele está dizendo aqui. E ele encerra dizendo: esse conjunto harmonioso já se esboça. Portanto, este século não passará antes que ele brilhe em todo o seu esplendor, de maneira a resolver todas as incertezas, porque daqui para diante, vozes poderosas terão recebido a missão de se fazerem ouvir, para reunir os homens sob a mesma bandeira, uma vez que o campo esteja suficientemente preparado. Quer dizer, ele não contava que muitos não seguissem a diretriz, né, o crivo científico, né, que ele criou para nós. Quer dizer, ele prepara de bandeja para nós isso, e muitos resolvem questioná-lo, segui-lo, contradizê-lo e outras questões. Basta a gente ver o discurso que foi feito, né, ali próximo à sepultura de Kardec, no sepultamento do seu corpo, para a gente ver que nem todos que se diziam amigos de Kardec eram verdadeiramente amigos, né? Criando até a ideia de que Kardec, né, imagina você dizer isso para um amigo, né, do tamanho de Kardec, no caso, que está sendo seu corpo sepultado, e você dizer, olha, suscitou muitas questões, muitas contradições. Imagina você dizer isso daquele que foi o codificador, o escolhido
para ser o codificador da terceira revelação. Então, nem todos que se diziam amigos eram amigos verdadeiramente, devem estar hoje com certeza arrependidos, né? Então, é preciso que a gente perceba que muitos não seguiram o crivo. Então, Kardec era esperançoso, era otimista, né? E achava que naquele século mesmo as luzes iriam brilhar, porque ninguém ia fugir daquele crivo que ele havia criado. Então, que nós, se não fizemos até então, possamos fazê-lo agora, né, Antônio? A partir de agora, com o estudo, vamos ver se nós passamos a ser mais fiéis à doutrina. Temos a nossa oportunidade, chegou a nossa vez de demonstrar que vamos nos submeter a este crivo e também utilizá-lo para as comunicações que nós recebemos e publicações de diversas fontes que cheguem às nossas mãos. Nosso tempo já está esgotado, só nos resta então desejar a todos, a Marta, ao Pablo e a todos vocês, muito boa noite e muita paz. Muita paz a todos e boa noite. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.